Olá, pessoal. Hoje vamos ver Sócrates e Platão e Aristóteles contra Trump e Bolsonaro e outros. A escritora Júlia Dantas, em sua coluna dominical na Zero Hora, comentou que a nova extrema-direita pratica a manipulação das pessoas até levá-las ao ponto de duvidarem de suas próprias percepções. Esta é uma prática usual nos relacionamentos abusivos, quando as mulheres agredidas por seus parceiros depois são convencidas de que a agressão foi culpa delas mesmas. A novidade é essa mesma prática agora no campo da política. A estratégia não é convencer as pessoas de que algo é verdade, é a de criar um mundo no qual os fatos não importam mais, porque as pessoas estão convencidas de que é impossível saber o que é verdade. A era digital facilita essa guerra, pois fotos podem ser alteradas, vídeos editados e áudios podem ser deslocados de contexto. A família presidencial é expert na tática de sofismar. Compartilham materiais enganosos e depois apagam e negam na maior cara de pau. Querem nos convencer que os loucos somos nós. Assim, quando as pessoas passam a duvidar dos próprios sentidos, a duvidar do que elas viram e ouviram de fato, elas precisam que outros lhe digam no que devem acreditar. E acabam acreditando em sofismas, tais como que a Amazônia nem pega fogo porque é úmida, mesmo que estejam respirando a fumaça das queimadas. Sofisma, conforme aprendi nos anos em que estudei alguns semestres do curso de filosofia na URGS, é um argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão de verdade, que, embora simule um acordo com as regras lógicas, apresenta, na realidade, uma estrutura interna inconsistente, incorreta e deliberadamente enganosa. Absurdamente, esta realidade atual nos transporta para o contexto da antiguidade grega, com o surgimento da figura dos sofistas, de onde advém o termo sofisma e sofismar, que significa o popular engambelar e enrolar. Mas é preciso ter em mente que os gregos faziam do domínio da palavra a essência da democracia grega, que para legislar as regras sociais, os atenienses se reuniam em assembleias e os cidadãos apresentavam de viva voz as suas propostas de regras. Qualquer cidadão poderia sugerir leis, bem como para criticar as propostas dos outros. Essa democracia participativa também envolvia o aspecto judiciário, devendo o próprio indivíduo acusar e se defender oralmente, onde o juiz avaliava a consistência dos argumentos das partes e, e julgava o litígio. Também o orçamento era participativo, pois se decidiam nessas assembleias as obras públicas prioritárias, bem como as guerras necessárias com seus respectivos custos orçamentários e tal. A antiga Grécia era uma sociedade que supervalorizava a palavra, especialmente a oralidade. Como naturalmente algumas pessoas são mais hábeis e extrovertidas e outras mais tímidas, isso ocasionalmente gerava injustiças, tanto social quanto judicialmente. Pois foi justamente nesse espaço, na demanda gerada pela importância da eloquência e da capacidade pessoal de convencimento oral, que surgiu o sofista, que seria uma espécie de professor de retórica que se propunha a ensinar uma técnica de argumentação e de convencimento, independente do mérito da preposição, isto é, independente que seja verdadeira ou falsa. Ele defendia igualmente qualquer questão e convencia. Sofistas passaram a cobrar por esses ensinamentos juntos aos jovens ricos e foram considerados por Sócrates e Platão como um escândalo que agredia a essência da democracia grega. Julgavam que o sofista era um ser nocivo à sociedade, pois se propunham a confundir o que era correto com o incorreto, especialmente desmerecendo as regras do que era socialmente aceitável. O nosso
atual politicamente correto. Segundo Platão, o sofista é um vendedor de falsas opiniões, um ilusionista, um fazedor de simulacros de argumentos, um falsário que faz passar o falso por verdadeiro. Na primeira parte do seu diálogo sofista, Platão busca definir o perfil e a essência do sofista, depois passa a elaborar a sua própria teoria filosófica de forma a poder conter a expansão dos sofistas e poder dar continuidade ao seu projeto científico de filosofia, que é um sistema de análise de raciocínio dedutivo e estruturado formalmente a partir de duas proposições colocadas como premissas, das quais se obtém, por inferência, uma terceira, que é a conclusão lógica. Por exemplo, se todos os homens são mortais e os gregos são homens, logo, os gregos são mortais. Enquanto que os argumentos do sofista são do tipo: se todos os baixinhos são invocados e Romário é invocado, logo, Romário é baixinho. Argumento falso. É sofismo, pois a premissa não diz que todos os invocados são baixinhos. Diz o contrário. Se todos os baixinhos são invocados e se o Romário é baixinho, logo, Romário é invocado. Esse é um argumento verdadeiro. Com isto, Platão pôde continuar afirmando que os sofistas usam as suas habilidades no domínio do discurso para passar o falso pelo verdadeiro, se constituindo num falsário. O projeto científico de reconhecimento da verdade de Platão foi complementado com as suas técnicas, por Aristóteles, né, com as suas técnicas de silogismo, estabelecendo tabelas de verdade, de verdadeiro e falso, para as afirmações de cada tipo de sentença com sujeito, verbo e predicado. Para tudo, o Aristóteles tinha uma tabela. Botava a frase ali, é falsa ou é verdadeira. Essa ciência filosófica da lógica predominou por mais de 2.500 anos. Mas agora, com o auxílio da internet, os sofistas voltaram com toda a força. Voltaram transvestidos de políticos de extrema-direita para infestar o mundo com suas falsidades, sem que tenhamos figuras como Platão e Aristóteles para desconstruírem os sofistas nas redes sociais e na mídia tradicional. Agora temos que aguentar democraticamente as insanidades das manifestações de rua de grupos de brasileiros sofismando aos gritos de não queremos vacinas, temos a cloroquina. Aguentar um vice-presidente dizendo que a Amazônia nem pega fogo, pois é úmida. E um presidente dizendo que os prefeitos e governadores são projetos de ditadores nanicos, por seguirem as diretrizes científicas da saúde pública mundial. Hoje em dia, não temos intelectuais como Platão e Aristóteles, mas entre os homens do povo, podemos ter alguns Sócrates, mestre de todos eles, que, como Lula, nunca escreveu um livro, mas deixou seu nome na história. Assim como nós, em relação ao Lula, o Platão considerou que Sócrates foi condenado e preso por questões evidentemente políticas, porque eles não concordavam com o pensamento dele, que dizia que, para acreditar em algo, era preciso verificar se aquilo realmente era verdade. Os tribunais não condenaram diretamente o Sócrates à morte, pois sabiam que, se o condenasse à morte, milhares de jovens iriam se revoltar. O condenaram a se exilar para sempre, ou a lhe cortarem a língua, o impossibilitando assim de ensinar aos demais. Caso se negasse, ele seria morto por envenenamento. Sócrates poderia ter evitado sua condenação à morte se tivesse desistido de sua militância filosófica. Mesmo depois de sua condenação, ele poderia ter evitado sua morte se tivesse se exilado com a ajuda de amigos. De maneira análoga, Lula não quis se exilar e foi preso antes do resultado final do julgamento para calar em sua língua e impossibilitando de mostrar ao povo a verdade dos fatos, e também para que ele não pudesse concorrer e se eleger presidente da República novamente. Esperavam que, no decorrer do período do massacre midiático dele como presidiário condenado, ele estivesse politicamente morto,
e fosse forçado a desistir de sua militância política. Mas tanto Sócrates quanto Lula afirmaram que, enquanto tivessem um sopro de vida, não deixariam de filosofar e de fazer política, respectivamente, e que teriam ambos como a única preocupação andar pelas ruas a fim de persuadir seus concidadãos, moços e jovens e velhos. Chegado o momento da execução de Sócrates, pouco antes de beber o veneno de cicuta, de forma irônica e sarcástica, ele levou a taça aos lábios e, com toda naturalidade, sem vacilar, bebeu até a última gota. Platão relata ter chorado ao assistir à cena da morte de seu mestre. Aqui temos chorado muito nesse momento de maior sofrimento do povo brasileiro, com 130 mil mortes e 4 milhões de pessoas contaminadas pela pandemia, com a Amazônia e o Pantanal sendo queimados impunemente. Todavia, em discurso de estadista de Lula, no dia da independência da República, ele falou como um ancião socrático, reafirmando suas convicções depois de provar do veneno de passar cerca de 2 anos silenciado no cárcere, sem guardar rancor, onde refletiu sobre o papel que ainda pode lhe caber na luta do nosso povo por melhores condições de vida. Nesse pronunciamento pela internet, uma vez que ele continua sendo silenciado pela mídia tradicional liberal de meia dúzia de famílias que dominam a opinião pública do país, Lula afirmou que se coloca à disposição do povo brasileiro, citando uma frase de Victor Hugo que diz que é do inferno dos pobres que é feito o paraíso dos ricos. Ou seja, de que ele, como Sócrates, também terá a missão de andar pelas ruas a fim de persuadir seus concidadãos, moços e velhos. E concluiu com a seguinte mensagem: fiquem firmes, porque juntos somos fortes. Viveremos e venceremos. Assim, nesta guerra contra os sofistas fascistas, temos que seguir a lógica científica iniciada pelos pensadores gregos e evitarmos aglomerações e usarmos máscaras, por acreditarmos na premissa da Organização Mundial da Saúde de que isso reduz o risco de sermos infectados e mortos. Nesse enfrentamento cotidiano, sobretudo, temos que manter a nossa sanidade mental, pois os novos sofistas querem nos convencer que os loucos somos nós. Queremos sim a vacina o quanto antes. Queremos a vacina enquanto ainda estamos saudáveis para sermos imunizados e podermos lutar pela verdade contra esses sofistas pós-modernos. Cuidem-se!